sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e fogem. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas o mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, gente. Estamos celebrando o 4º domingo do nosso itinerário pascual. Estamos aí na 4ª semana da nossa caminhada pascual aí. Nós olhamos, estamos aí durante 3 semanas, ou 3 domingos, que sempre a primeira leitura é do Atos dos Apóstolos, e quem levanta a voz, quem fala é Pedro, né? Sempre Pedro. Então Pedro já é impulsionado, cheio pelo Espírito Santo, e eles se referem aos grandes, aos líderes, aos anciãos, aos chefes, e se refere ao povo. Ele está sempre diante, ele sempre faz uma diferença. É interessante isso, nós percebemos, né? Porque se nós olharmos, hoje é o Dia Mundial pelas Vocações. Hoje é o Dia Mundial pelas Vocações. Todos nós temos uma vocação, nem que seja a vocação à santidade. Então, Pedro percebe que a quem mais foi dado, mais será exigido. A quem mais tem, mais deve se doar. Então, não vai se cobrar diante de um julgamento igual para todos, não. Então, ele vai se refere aos chefes da lei. A gente vê aqui como ele se levanta bem claro aqui, aos chefes do povo e anciãos. Quer dizer, eles faz essa diferença. Mas o interessante é que ele apresenta os sinais de Jesus, os milagres, mas ele sempre cobra o que aconteceu. O que aconteceu? E vejam só, ele falando para todos. Nós estamos sendo questionados e interrogados porque este homem foi curado. Este homem teve um milagre. Este homem recebeu a cura. Se ele recebeu a cura, é em nome de Jesus de Nazaré. Foi em nome do Senhor que ele foi curado, que ele recebeu o milagre. Aí ele se refere um pouco ao passado. Porque o Jesus que vocês mataram está sempre remoendo. O Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dos mortos. Quer dizer, é sempre aquele, digamos assim, digamos, mostrando com testemunho. Testemunho como? O milagre, a cura. Estão sendo questionados porque o homem foi curado. Então, o homem foi curado, aí ele mostra a ação de Jesus ressuscitado, que faz o milagre, que cura o homem, e ele retorna-se ao acontecido. Se nós olharmos a semana passada, domingo passado,
a gente vai ver muito bem essa realidade de Pedro diante, digamos, dos grandes. Aí ele traz todo um ponto, do próprio Jesus Cristo como a pedra angular, como a pedra principal da construção, que os pedreiros o rejeitaram. Se o pedreiro não coloca a pedra angular, a pedra fundamental da construção, a construção não tem condição de prevalecer. A construção irá cair. Então, a pedra que os pedreiros rejeitaram, Jesus Cristo, vocês o rejeitaram, vocês o desprezaram. Quer dizer, a nossa vida está fundamentada na pedra que é o próprio Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo fala para Pedro que ele é a pedra do qual ele vai construir a sua igreja, foi o Pedro, a mesma coisa de hoje, impulsionado pelo Espírito. Feliz és tu, Pedro, que não foi o ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Se é Deus que está falando por ti, tu estás, sendo instrumentos de Deus neste momento, pois é sobre ti que eu construirei a minha igreja. Tu és a pedra, mas se nós olharmos, a pedra a pedra vem do alto, é o próprio Deus. Então, nós, a nossa fé, Pedro foi o primeiro a professar a fé, mas nós não estamos, naquela confiança, naquela fé do Pedro que negou, do Pedro que passava os pés pelas mãos, do Pedro que disse, tu não me lavarás os pés. Não é isso. Nós estamos, a igreja, ou a nossa vida, está fundamentada naquela pedra do qual foi inspirada por Deus, foi falado por Deus pela boca de Pedro. Então, por isso que Jesus fundamenta a sua igreja sobre Pedro, pedra fundamental, que o poder do mal nunca poderá vencê-la, o poder do pecado. Agora, se nós olharmos, querido, com o povo de Deus, a comunidade também não deixa de ser pedras que constroem, ou tijolos, como queremos dizer, que constroem o reino de Deus, que constrói a paz, que constrói a verdade, que constrói a justiça. A comunidade, eu já falei, Jesus está vivo, ressuscitado na comunidade, em mim. Ele está vivo, ressuscitado, ele age, ele constrói, usando os seres humanos, usando as pessoas. Por isso que diante de Jesus, vejam só como ele coloca-se como o bom pastor que nós nos deparamos com duas realidades. Qual é? A do bom pastor e do mercenário, né? A do bom pastor e do mercenário. Toda liderança, toda função, toda vocação vem do alto. Tem o aval de Deus, tem o olhar dele. Agora, diante daquilo que eu recebi de Deus, seja o médico que comprou o remédio para mim, seja o pai de família, seja o padre, seja qualquer outra pessoa, catequista e tudo, nos dado essa vocação, nos dado, esse poder para o serviço. Quanto maior o poder, quanto maior a responsabilidade, mas não é para prazer próprio. Não é para isso. O médico estudou para cuidar dos pacientes, para cuidar dos filhos de Deus, para trazer a saúde. Então, quer dizer, o pai de família tem responsabilidade com a sua família.
O professor tem responsabilidade com os seus alunos. É difícil? O médico não passa por problemas, por dificuldades, principalmente com os pacientes, passam. Mas nas dificuldades da vida, o padre também, as dificuldades da vida, os problemas da vida, não podem ser maior do que aquilo que Deus me confiou. Caso contrário, eu tiro desta realidade um bem próprio para mim. De quê? Mandar, manipular, escravizar, explorar. Não estou nem aí. Logo que vem o problema, eu saio fora. Porque eu estou ali, meu interesse não é agir segundo a vocação que Deus me deu, mas segundo o meu bem-estar próprio. A minha preocupação é isso. Então, eu uso daquilo que Deus nos confiou. Então, quer dizer, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. Tem algumas ovelhas que não fazem parte desse redil, mas eu devo ir atrás delas. Eu devo também, são minhas. Tudo que o Pai me deu é meu. Então eu tenho que ir em busca destas ovelhas que não fazem parte desse redil. Para quê? Para que aconteça a unidade. Qual é a unidade? A unidade é um só rebanho e um só pastor. Cada um do seu jeito, caminhando para um único porto, para um único ponto, para uma única realidade. Qual é, seu Padre? A realidade do próprio Jesus Cristo, bom pastor, que nos deu o grande exemplo para todos nós. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor que não permite que outros... Porque que existe falsos pastores, sempre existiu. Existiu falsos profetas, falsos pastores, existe falsidade em todos os lugares. Mas a exemplo do bom pastor, nós temos essa responsabilidade. Por isso que ganhamos, para a gente ir terminando, o grande presente de Deus. Qual é? De sermos filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se alguém não conhece, se alguém é estranho, se o mundo não conhece, é porque não conhece o Pai. Porque não participou, não teve uma experiência com Deus. Por isso que ignora. Mas Deus nos deu esse grande presente, através do seu Filho, nos tornarmos irmãos de Jesus. E se somos irmãos de Jesus, somos participantes do reino. Temos a herança do reino do céu. Mas se não se manifestou ainda aquilo que deve se manifestar, mas um dia vai se manifestar. Porque quando Cristo vier na sua glória, quando Cristo se manifestará ao seu povo, nós seremos semelhantes a Ele. Seremos iguais a Ele, o veremos tal qual Ele é. Porque aí nós não estamos mais numa realidade de limite, mas numa realidade universal, numa realidade plena, numa realidade eterna, aonde não haverá mais dias, noite, hora, não, estamos na eternidade, eterno como Deus, logo contemplaremos de tudo que Deus nos preparou e aquilo que também fizemos aqui na terra. E nós possamos, gente, sabemos que é nessa caminhada do dia a dia, na luta, cada um naquilo que Deus nos chamou, que vamos manifestando o reino, até seremos semelhantes a Ele e veremos Ele tal qual Ele é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.